Olá pessoal, bem-vindo ao Mobile Day 2020 do nosso amigo Adriano Santos, promovido, realizado pelo nosso amigo e companheiro aí Adriano Santos, com apoio da FireCloud, aí também amigo nosso aí José Araújo. Meu nome é Juliomar Marchetti, sou embarcadeiro MVP, participo do projeto ACBR como mantenedor e committer, moderador, tira, tira dúvidas, responde questionamentos no fórum e assim sucessivamente. Também sou arquiteto de software na Renasoft. A Renasoft é uma empresa no segmento mais forte no segmento na área de transporte, mas a gente também atua também em outras áreas no desenvolvimento de software. Estamos aí com um belo projeto que está se encaminhando, estamos trabalhando aí, mudando a visão toda de um sistema para microserviços e APIs. E como não poderia faltar, a gente vai conversar um pouco sobre isso hoje. Vou falar um pouquinho sobre Exdata e Aurelius, do server ao mobile, uma framework completa. Então é uma ferramenta da TMS Software. A TMS Software é uma empresa de software que tem aí quase a mesma idade do Delphi, 25 anos, 20 e poucos anos. Quem, alguns já devem conhecer a framework completa, outros têm aí dúvidas de como usar ou de como utilizar ela, ok? Então a gente vai conversar um pouco sobre isso. Meu e-mail de contato está aqui, então qualquer coisa a gente pode bater aquele papo ou vamos trocar aí um e-mail, tá? E a gente vai falar então sobre o TMS Business, tá? Vamos passar aqui para a gente conversar então. Hoje ele já é suportado aí ele suporta na verdade a versão Sydney do Delphi. Delphi está aí já também na versão 10.4.1. E o pacote TMS Business ele contempla várias partes desde um objeto relacional a Aurelius, ao servidor de web Sparkle, que implementa o HTTP/sys, Exdata para servidores RESTful. Existe o RemoteDB, o Echo. O RemoteDB, tu pode começar a fazer a migração do seu software para um servidor RESTful e ao mesmo tempo ter ele rodando. E o Echo é para replicação de dados, tá? É bem fácil de sua utilização. Esse daqui é o site então da TMS, para aqueles que não conhecem. E ela existe em vários componentes. Hoje está bastante comentado aí no mercado o TMS Web Core, que também tem integração com o TMS Business. Tá? Utilizaria a ideia é de utilizar o TMS Business como um servidor de aplicação e o TMS Web Core para desenvolver a parte front. Aqui se encontra então a parte do TMS Business. Então o Exdata é para você construir APIs, o ORM Database Developer e a qualidade de software. Então scripts, replicação de dados, processos de negócios. Tem muita documentação, tá? Tem bastante documentação por parte do quem mantém, na verdade, quem é o mais a pessoa que mantém essa parte do TMS Business é o nosso amigo Wagner Landgraf, aqui brasileiro, né, de Curitiba. Então também existe um grupo no Skype que ele mantém há anos aí para dar suporte ao pessoal.
tem toda a parte de produtos deles também tem suporte interno, então é fácil. Aqui temos uma pequena lista aqui de vídeos que ele mostra aqui como rodar o TMS Xdata com Aurelius num servidor Linux, com a parte da persistência de objetos do TMS Aurelius, os 10 melhores features que ele acha do mesmo, tá? Então, existiu ou existe ainda algumas versões gratuitas do Aurelius, tá? Eu não lembro se ainda é possível, né? E agora tem algumas coisinhas novas que vêm entrando aí. Hoje é possível já documentar o seu servidor REST API com Swagger, tá? De fácil implementação. Bom, questão de valores, então basta vocês consultarem aí. Aqui tem uma listinha do que acompanha, na verdade, o TMS Business. Ele não é somente aqueles componentes que a gente estava falando. Então, o TMS Business vem com o Aurelius ORM. Vem também o Data Modeler, uma ferramenta muito interessante para modelagem de dados, tá? Deixa eu ver se eu encontro ela aqui. Aqui é mesmo. Muito bom. Então, uma ótima ferramenta aí que tu pode utilizar para trabalhar a parte de diagramas do seu software, tá? Além de prover algumas outras coisas. Tem o TMS Sparkle, né? Então, é a framework para prover, né? Ela provê, na verdade, a parte do HTTP/SYS, o RemoteDB, o Xdata para servidores REST, o Echo para replicação de dados, vem o TMS Script para você poder programar, colocar algumas coisas de programação no seu aplicativo. O Diagram Studio, você pode também trabalhar com charts dentro da aplicação. Query Studio, Workflow Studio, e o TMS Log. O login é para você fazer log de tudo que você está executando. Então, tem uma combinação legal dos log com o Xdata ou o Sparkle para você tratar isso dentro do sistema. Voltando um pouquinho aqui eu vou deixar na descrição da app aqui o link para que vocês possam acessar, tá? E fazer uso. Então, vamos à ação, né? Vamos brincar um pouco então com o TMS. Opa, voltamos aqui um pouquinho. Show. Aqui está o nosso Delphi. Coloquei aqui algumas ferramentas. Vou fechar aqui esse. Para quem, agora lembrando aqui, quem quer fazer teste também, né? Tu pode baixar a versão trial dele aí. Não tem bloqueio algum de uso da ferramenta em si. Então faz o download dela e faz os testes para depois adquirir. E principalmente aqui no Brasil, né, para melhorar tenta entrar em contato diretamente com o Wagner, que ele possui aí umas condições bem interessantes. Vamos fechar aqui o site, então. Peguei aqui algumas ferramentas, então peguei o Dbeaver aqui para mim pegar um banquinho de exemplo e coloquei o Postman aqui para que a gente possa fazer uso dele para fazer algumas consultas aqui e testar. Vamos começar aqui, vamos escrever um servidor bem simples e consumir um pouquinho de dados. File new, não se assustem, porque eu faço bastante testes, então eu tenho bastante componentes mesmo instalados dentro da minha máquina. Nós temos aqui ó, o grupo TMS Business, tá? Foi deixado legado, então vou começar a mostrar por ele, depois a gente vai para outra parte. A gente pode fazer conexões Aurelius, criar um servidor Sparkle, um servidor Xdata legado, né? E um server do RemoteDB para que você possa implementar. A gente vai criar um server legado aqui, ok? Aqui você escolhe então DCL, FireMonkey, Windows Service ou console. Tu pode
implementar um único e depois adicionar os projetos para, por exemplo, rodar. Como ele não... Agora eu vou fazer uma pergunta aqui que o pessoal vem bastante. Eu vou fazer um servidor Exdata, posso rodar ele na Apache, posso rodar ele no IS? Não precisa. O Exdata é performático, ele implementa o HTTP/sys. Então eu não preciso ter rodar dentro de um servidor. Ele mesmo provê isso, tá? Nesse caso aqui a gente vai rodar um VCL aqui, uma aplicação, mas eu poderia rodar como console um serviço do Windows e ele se vira facilmente. Aqui eu digo host, quando eu coloco o sinalzinho de mais ele vai saber que é localhost, a porta que ele vai utilizar e o path desse meu servidor, tá? Vou dar um next aqui. Aqui eu posso selecionar a forma de conexão. Nesse caso ele já veio selecionado o FireDAC, daí eu posso escolher o tipo do banco, ou eu posso utilizar os drivers nativos que ele tem hoje implementado, que é o SQLite e o SQL Server. Futuramente é para ter mais, tá? Mas inicialmente temos esse aqui. Ou se tu precisa de algum outro banco, FireDAC e qualquer outro tipo de banco aqui, ou algum outro tipo de conexão que você também tenha gosto, tá? Então você pode fazer tranquilamente. Eu vou utilizar nativo aqui, selecionar SQLite e vou finalizar aqui. Ok, então aqui ele criou um servidorzinho para nós, criou um data módulo aqui com a conexão, criou um mainform aqui também, que vai servir para aparecer aqui, para rodar, né, a aplicação, e criou o server para nós, com aquelas configurações que a gente definiu. Então tá aqui, ó. E daí agora ele também traz algumas opções para você adicionar alguns middlewares. Por exemplo, quando você precisar de compressão aqui, basta você descomentar aqui ou você mesmo digitar e escrever. Se precisar de um módulo de cores, ele tem um middleware que você pode simplesmente adicionar. Eu vou salvar esse projetinho para a gente ter ele. Vou depois disponibilizar, tá? Vou colocar aqui numa pastinha, source. Vou colocar aqui exemplo 1. É uma pastinha aqui, server. Ok. E dentro dela vou salvar. Então vamos salvar o nosso server. Vou salvar o nosso mainform. Vou salvar a nossa connection. E o nosso projetinho aqui. Ok? O que acontece? Com isso daqui eu já posso rodar aqui o server. Vai startar aqui na nossa máquina. A gente pode fazer o seguinte. Eu tenho aqui esse endereço. Então já posso, quem sabe, já acessar ele aqui. Ó. Vou trocar aqui o mais por localhost. Minha máquina. Então já tem aqui um servidor RESTful. Tá? Ele já está me retornando algumas informações. Vamos voltar aqui. Como ele é bem prático, então a gente já também está utilizando o Aurelius como ORM e a gente vai definir aqui a parte da conexão. Eu vou pegar aqui o banquinho que eu falei que eu tenho de exemplo aqui que vem com The Beaver, ó, álbum, artistas, então vou pegar aqui a conexão dele, colocar onde que ele criou aqui o arquivo, vou setar ele aqui, testar a conexão, já conectou, vou dar um OK, cliquei com o lado direito e vou mandar gerar as entidades. Vou desmarcar essa última por causa que ela tem um errinho de implementação. Aqui tem algumas opções que você pode configurar conforme a sua necessidade, então, tu vai fazer a configuração. E aqui ele já cria a Unity para nós. Vou dar um OK. Então aqui eu já tenho o que? Já mapeou para mim o meu banco de dados que vai rodar no servidor, nesse caso aqui, mais SQLite. Vou salvar ele aqui. Vou criar aqui uma pastinha comum, tá? Depois vocês vão entender o porquê disso. Vou dar aqui o nome de entidades. Vou salvar. Ok. Então o que vai acontecer? Se eu der um F9 aqui e a gente retornar aqui e mandar fazer uma requisição, olha o que ele já traz para nós. Então, a gente já tem acesso aqui a algumas
informações a mais aqui, algumas URLs a mais. Então, na verdade, ele está listando para nós as tabelas dentro do sistema, tá? de dentro, perdão, do banco de dados. Se eu selecionar ela e rodar aqui, ó, veja, ele já está me trazendo também os dados de cada um. Então, e com isso daqui eu posso aplicar diversos filtros, tá? Posso já trazer filtrado aqui algumas informações com ele, tá? Um exemplo de utilização de informações fáceis de a gente poder buscar na URL, a gente pode fazer assim, ó. Vou colocar aqui uma interrogação, um cifrão, vou digitar aqui filter, vou dar o nome do que? De um desses campos aqui. Então, no caso aqui, por exemplo, eu vou colocar o álbum ID e vou colocar ele, eu vou colocar assim, ó. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar então uma coisa mais tranquila de trabalhar. Então, digamos aqui que eu vou querer pegar o título, tá? O título dele que seja igual, tá? Por exemplo, a balls. Será o segundo, tá? Se tudo correr bem, ele traria corretamente para mim o balls. Houve algum erro aqui da minha parte aqui na formatação. Filter é uma expressão booleana. Então, pera aí, vamos adicionar aqui então vamos adicionar aqui um filter, né? Que traga para nós, digamos aqui, então, vamos voltar então, nosso álbum ID igual a 2. Beleza, então, estou pedindo então para ele trazer o álbum igual a 2 ou o álbum igual a 5, então ele vai fazendo essa mudança para mim. Eu posso utilizar normalmente ele. Mas aqui é a nível de explicação. Bom, como a gente vai falar então de mobile, então a gente vai criar aqui uma aplicação FMX. Então aqui a gente vai criar um multi-device application. Opa, travou a máquina. Acho que ela destravou agora. Então, a gente vai colocar aqui multi-device application. Ok. Vou selecionar aqui em branco, tá? Vou dar um ok. A ideia aqui é mostrar para vocês, no geral, ele funcionando. Não é mostrar, assim, algumas coisas bem específicas. Eu estou com um celular plugado aqui, então eu vou colocar aqui, ó, Android 64, meu celular. Até vou mostrar aqui para vocês ele rodando, ó. Então, tá aqui, ó, meu celular rodando. Vou deixar ele aqui no cantinho para continuar programando. E agora eu vou fazer uma pequena implementação aqui. Nesse caso aqui eu vou implementar, vou colocar um botão e um list box, tá? Vou colocar aqui o list box. Aumentar aqui um pouquinho o tamanho dele para ver se fica legalzinho. E aqui eu vou fazer o seguinte, como eu tenho aqui algumas entidades, deixa eu ver aqui uma entidade que seja mais legalzinha. Pode ser essa mesmo do álbum ou do artista. Vamos pegar do artista, que daí tem só um ID e nome, ok? Então, voltando aqui, então, vou colocar aqui
Vou mudar esse nome aqui para buscar. Vou dar 2 cliques nele. E vou fazer uso de vou precisar adicionar, na verdade, algumas uses, tá? xdata.client, que ele já provê algumas coisas para nós. Vou declarar uma variável do tipo L cliente, que vai ser o que? txdataClient. Vamos criar ela aqui, txdataClient.create. Tratar é para nós não termos vazamento de memória. Para essa situação aqui, a gente poderia utilizar mais. No LClient a gente vai definir a URI dele, tá? Qual que vai ser a URI? A URI vai ser essa informação aqui, ó, que pode ser configurável, tá? Você pode tratar isso na sua implementação. Para esse caso aqui, eu vou colocar então o IP local da minha máquina, 192.168.106, ok? E aqui também, como antes eu falei, o meu projetinho, eu iria adicionar aqui, eu salvei em uma pasta comum lá, então agora eu vou vir aqui e fazer uso dela. Então aqui na pasta comum tem entidades, vou adicionar ela para esse meu projeto, ok? Eu ainda não salvei ele, né? Vamos salvar, Ctrl Shift S para salvar tudo, vou criar uma pastinha aqui, nova, chamada cliente, e que vou deixar com esse nome mesmo, não vou fazer alteração. E aqui o Project Group eu vou salvar fora. Ok, com isso daqui já temos um. Então agora eu vou precisar buscar quem? Eu quero buscar exatamente a mesma opção que eu busquei lá fora. Vou buscar então o que? Um L. Opa, artista. Que vai ser o que? Vamos adicionar uses aqui que a gente acabou de definir ali. Então, entidades. Artista. Eu quero buscar um único artista. Como que eu vou fazer isso? Chamar o LClient.get. Lembrando, então, os verbos HTTP, né? Get, post, put, delete. Então, todos eles são implementados aqui. Vou dizer aqui para ele o quê? Vou dizer que eu quero que ele me retorne um int artista com generics. E vou passar aqui um código para ele, para que ele me retorne esse código 5, por exemplo. O L artista vai receber essa informação. E se ela existir, a nossa listbox.itens.add do nosso lartista.artistaid toString, e também vamos adicionar aqui do lartista o nome dele. Vou fazer assim, vou colocar para ele um ponto value, para ele evitar de vir algum valor nulo, caso venha algum valor nulo. Então vamos ver se esse código aqui funciona, tá? Lembrando o nosso appzinho aqui, o meu celular está aqui então conectado. A gente vai fazer agora um teste com ele. Ok, ó, o celular conectado aqui. Vou dar um F9, esperar ele empacotar ele. Fazendo a compilação. Está assinando o APK, instalando o APK no celular. Algumas coisas eu fiz enquanto nós não estávamos desenvolvendo aqui o projeto, que foi liberar o Firewall, tá, para que o celular pudesse acessar, porque eu estou numa Wi-Fi aqui, então eu fiz essas pré-configurações. Ok? Veja,
Eu vou clicar aqui então no botão buscar. E já deu um erro aqui para nós. A conexão falhou. Por que ela falhou? Porque eu esqueci de rodar o nosso servidor. Então vamos parar aqui. Vou mandar rodar o nosso servidor. Mandar ele rodar ele sem debug, né? Vou retornar para o projeto. F9. Vamos voltar aqui no celular também. Servidorzinho rodando. Empacotando tudo. Assinando. E já vai fazer a instalação. Ele detecta rapidinho para compilar. Aí já temos a aplicação rodando. Podemos pegar os templates lá no Gerrit para fazer uso. Vou clicar no botão buscar. Pronto. Então ele já fez o filtro para mim e me trouxe exatamente o que eu queria. Ele buscou lá o código 5. Vamos então implementar um pouquinho mais aqui. Eu quero trazer a lista, não quero trazer somente ele. Vamos dar uma carinha aqui para a gente poder saber o tamanho da nossa tela. Aí, beleza. Com isso eu consigo dar uma melhorada aqui no projeto. Então aqui na nossa busca aqui, vamos então fazer aqui, implementar aqui uma pequena mudança. Agora eu quero, na verdade, que ele me traga o quê? Eu vou trazer para nós aqui uma lista, não vou trazer somente um item por vez. Então, como que a gente vai fazer essa busca dessa lista aqui? Então, vamos usar então um pouquinho de generics, tá? Aqui. Então, vamos declarar como list, né? Ele não achou. Ctrl Shift A. Systemgenerics.collections. Ok, adicionou. Com isso agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pedir para ele fazer o seguinte aqui, ó. List. List para mim o quê? List para mim os artistas. Não vou colocar filtro nenhum. E vou dizer para ele me trazer uma lista de artistas. Com isso eu passo agora a ter uma informação um pouquinho diferente agora. Então vamos fazer o seguinte. Vamos dar um nome no plural aqui. Lista artistas. E vamos ter um artista aqui para a gente tratar ele. De artista. Vamos implementar um for in. O nosso L artista vai vir então da nossa lista de L artistas. E a gente vai tentar adicionar todos eles de uma forma. Itens.add. E vamos formatar ele aqui. Vamos fazer o seguinte, então, vamos colocar aqui L artista.id.toString e concatenar ele aqui com um if, né? Com o lartista.name.value. Vamos fechar aqui, compilar, vamos ver se vai dar algum erro. Acho que não vai dar erro algum. Ok, vamos rodar essa aplicação então lá no celular. Vamos depurar ela. Vamos lá. Ok, rodou aqui. Então agora a gente tem, não paramos o nosso servidor, deixamos ele rodando aqui. Vamos então fazer aqui uma requisição. Vou mandar buscar. Ó.
Vamos ver o que ele vai fazer para nós. Acho que tem bastante artistas aqui. Não estou lembrado quantos, mas ele tem bastante. Então aqui a gente tem uma lista de artistas então, que ele trouxe para nós. Tem bastante artista, tá? Até foi rápido para algo que vai aí a 200 e poucos itens. Então eu acabei de fazer uma busca aqui de artistas. Vamos fazer o seguinte, vamos criar um artista nosso, né? Vamos então fazer aqui, ó. Vamos colocar um botão de ação e vamos criar um artista. Aqui. Criar. O que o nosso artista vai ter então? Ou melhor, como que ele vai se comportar, como a gente vai executar essa criação. Vamos copiar aqui um trecho para que a gente não fique... Claro, poderia ter implementado acima, né? Mas eu vou... Ou melhor, vamos implementar ele acima mesmo. Vamos fazer assim, ó. Vamos tirar esse L. Criar. var. Opa. L cliente. Vamos bem rapidinho aqui, dá mais fácil. Try find L cliente.free. Vamos definir então a URI dele, ok? E vamos fazer o seguinte aqui a gente vai implementar então um L artista, que vai ser quem? Vai ser T artista. Vou deixar ele aqui. E como é que ele vai trabalhar aqui? Simples. Vou dar aqui um L artista, dois pontos, T artista, ponto create, meu objeto. Vou definir então o nome do artista, tá? Vou dizer que o artista é Gildomar Marchetti. Vou tratar aqui para que, se ocorrer qualquer coisa, a gente não ter problema de ter um artista aí perdido. lartista.free. E vamos implementar o seguinte: lclient.put quem? O L artista, ok? E para a gente ter certeza, depois a gente vai rodar novamente o teste, ó. Vamos rodar aqui. Deixei rodando o nosso servidor implementado. Temos todas as opções aí. Opa, meu celular aqui. Perdão, enganei aqui. Vamos botar aqui para mim não fazer erro. É post, não é put, tá? Put é para outra coisa. Então veja que eu posso utilizar tanto mais uma coisa que a gente pode utilizar, tá? Como eu estou fazendo no servidor aqui usando o SQLite e Aurelius, eu posso utilizar também o Aurelius com SQLite na parte dentro do mobile. Nesse caso aqui eu estou fazendo um acesso direto na minha API, mas uma aplicação mobile geralmente precisa de informações locais, então você não vai se ter sempre diferente, tá? Vou dar um criar aqui.
Is not set exception. Ah, tá. Ele não consegue setar o ID. Então vamos colocar aqui então um ID. Veja que o erro que ele retornou para nós, porque a minha tabela não tem o ID. Quer ver? Ele começa com o artista ID e na entidade aqui também, ó, ele está como artista ID. Ela não foi setada para ela gerar automática. Basta a gente vir aqui, né? E vou pedir para ele usar um identify ou um sequenciador. Vamos ver se só com isso daqui a gente já resolve o que? Só fechando aqui, ó. Vamos recompilar o nosso servidor. Então eu fiz a alteração na entidade. Vou voltar aqui para o projeto. Se eu não estiver enganado, o projeto já está aqui no celular. Vamos rodar ele direto aqui, tá? Então vamos ver aqui, ó. Já está aqui, ó, rodando. Vamos dar um criar. Pronto. Ele criou então. Sabemos como? Vamos mandar buscar aqui, ó. Ele vai então listar todos os... Ele está fazendo a busca e retornando. A gente vai achar aqui então o Juliomar. Ok. Posso mandar ordenar, nesse caso aqui eu não estou ordenando, ó. Mas nós temos aqui embaixo então o Juliomar, que ele é o código 276. A gente pode, por exemplo, fazer a alteração do 274. Então, vamos ver como que a gente faz essa alteração. Então, vou voltar aqui para o código. Tá? Aqui a gente vai fazer um update, então, também novamente de dentro do... Vou dar o update aqui do 274. Update nele. Vou fazer a cópia aqui de quase tudo aqui, porque eu vou utilizar. E vou fazer o seguinte aqui. Aqui eu tenho o artista, tem a minha URI, tá? Não vou criar ele, na verdade, aqui. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que esse meu artista aqui vai ser que client, vou buscar, né? Vou dar um get em quem? Vou dar um get no T artista. Fecho aqui, abro, 274, ok. Fechei ele. Com isso agora eu tenho quem? Eu tenho uma informação aqui para poder passar. Então, vou colocar aqui mobile day, ok, 2020. E aqui, agora sim a gente vai utilizar o put, tá? Vou mandar o artista para lá. Posso estar errado, mas pode ser que ocorra alguma coisinha aqui. Vamos rodar aqui novamente o projeto. Aqui está. Isso daqui a gente está criando tudo via código, tá? Mas a gente pode otimizar isso, porque existem agora algumas partes do TMS Business, seja do Xdata, seja do Sparkle, seja do Aurelius, que a gente tem ferramentas, tem componentes não visuais na tela, que você pode utilizar como se fosse o TMS Aurelius, por exemplo, tem o Aurelius Dataset, que é como é que se diz? Ele não é um dataset em si, tá? Mas é uma forma que ele pega os objetos, porque é orientado a objetos, né? E transforma como se fosse um dataset. Vamos lá, vou dar um update aqui, ó. Rodou o update, vou fazer a busca. Pedir para ele mexer no 274. Só continuando enquanto ele faz a busca aqui, ele pega e faz o seguinte, temos alguns componentes, por exemplo, o Sparkle tem também, o Xdata também tem os componentes então locais. Vou mostrar aqui algumas outras coisas para vocês. Opa, range check caiu fora. Opa, estourou aqui o check. Vamos olhar aqui uma coisa.
e já vai dar erro e a gente já vai ter que abortar. Ok, a gente vai abortar e a gente vai olhar aqui, ó, artistas 274, ó, Mobile Days. Deixa eu rodar ele aqui. Vamos fechar aqui, isso. Vamos dar no F9 aqui. Creio que eu sei o que aconteceu. É o free que eu falei aqui, eu acabei dando um free que eu acho que não precisava liberar, não. Tem algumas situações que ele já trabalha para ti isso e se encarrega de eliminar o componente. Mas eu vou fazer a busca aqui para mostrar que pelo servidor ele está levando essas informações para vocês. Aqui está o celular novamente. Podia ter mandado também buscar só aquele ali, né? Já mandei buscar aqui enquanto ele está carregando a tela ali para vocês. Vamos lá, trazendo a lista de dados. Beleza. E aí aquele registro lá que eu falei. Então, opa, mais para baixo, aqui, ó. Então o mesmo foi alterado, inseri um e alterei outro. Da mesma forma também posso fazer a deleção de um registro. 275, por exemplo, aqui eu posso remover ele aqui para mim. Então, vamos que eu venho aqui no código dele e adiciono aqui um botão para que a gente possa programar o delete. Vou apagar, vou colocar apagar. Apagar. Quase a mesma coisa, tá? Crio a chamada, venho para ele, defino a URI dele, tá? Mando buscar quem eu quero, vou mandar remover o 275, tá? E mando agora, na verdade, né? Eu vou tirar aqui e vou tirar aqui, ó, que eu não necessito disso. Eu vou pedir para ele deletar esse objeto lá do banco para mim. Ok. Ok. Vamos lá. Vamos voltar que ele já traz para nós prontinho. Questão visual, aí vocês vão para o mobile, aí tem que ir atrás dos cursos aí do Adriano Santos. Opa, ele ficou offline. Vamos conectar novamente o celular. Aí, vamos ver, screen, ok, cancelar. Vamos ver se ele vai conseguir. Está instalando, diz ele. Já está rodando. Já temos aqui. Ok. Telinha do FireMonkey. Vou mandar apagar o registro. Mandei já apagar. E vou mandar buscar ele. Vamos ver se ele não vai dar erro, mas ele... acho que não. Ele vai tratar certinho a nossa chamada aqui. Questão então de mobile aí, visual, aí vocês procuram os cursos do Adriano Santos aí que ele ensina como vocês utilizarem. Vamos lá olhar então. Tá aqui, ó, 76, 74 e 76. 275 foi eliminado, ok? Então aqui a gente tem um pequeno exemplo de como se utilizar de algumas opções do Aurelius. Eu quero rapidamente aqui mostrar para vocês, antes que a gente, eu não sei quanto tempo ainda tem, mas para a gente poder ver aqui as novas funcionalidades do TMS, que agora ele fica aqui ó, separado o Xdata, tá? Posso vir aqui,
O que eu mostrei para vocês ali é só simplesmente fazer um CRUD, tá? Mas ele tem como fazer algumas outras opções a mais. Vou já explicar para vocês. Com o TMS Xdata VCL Server, posso dar 2 cliques nele aqui. Ele cria para nós um pouquinho diferente. Então ele joga uma aplicação para testar e ele joga um data model aqui. Ele não cria, então, o data model aqui não tem código nenhum, mas são componentes não visuais. Um Sparkle Dispatch, que é o servidor, o Xdata Server para ser o REST. Com isso ele tem os middlewares dele que você pode adicionar. Então aqui já vem alguns prontos, JWT, JSON Web Token para você implementar, a compressão, Basic Authentication, Cores, Generics, Login, tá? Então, vocês podem adicionar ele tranquilamente e utilizar. Também ele tem a parte de conexão, o pool de conexão, adicionando o Aurelius Connection. Novamente eu posso vir aqui então informar para ele aqui uma conexão que eu queira. Vou novamente aqui pegar aqui o endereço desse banco aqui. Eu quero mostrar uma coisa aqui que ele... Opa, ok. Mostrar uma coisa bem interessante que ele tem, tá? Vou mandar gerar aqui os artigos. Ok. Vou dar um ok. E eu posso daí agora trabalhar da seguinte forma. Quer ver? Vamos salvar esse projeto aqui. Desktop, Sources, exemplo 2. Então, aqui a gente vai ter o server, Unit 1, a Unit 2 e o projeto em si. Ok? Se eu rodar ele aqui, já vou ter um servidor aqui para testar. Ah, tá. Já tem alguém rodando. Ó. Não fechei a nossa aplicação. Vamos fechar ela aqui. Fechamos aqui. Rodamos novamente. Já vou ter. Com isso, ó, mesmo local. Então, vou pegar aqui, Xdata, e vou jogar ele aqui. Ó, listou novamente, certo? Posso vir aqui então e pegar uma tabela, colocar uma barrinha aqui na frente e mandar rodar. Opa, não pôde rodar. Por quê? Porque agora aqui você pode implementar a questão de segurança, tá? O que é isso? Ó, você pode vir aqui e dizer para ele, por exemplo, por entidades as permissões ou deixar algumas default. Por exemplo, eu quero deixar a pessoa listar as informações default de todas. Se eu fizer isso daqui, já posso retornar aqui e fazer um teste no meu servidor. Enviar aqui, ó, e ele já me retorna. Agora, se eu tentar fazer digamos aqui, um get único aqui, vamos colocar aqui, get, ó, perdão, filtrar. Então, aqui, percentual filter igual a... Deixa eu lembrar agora qual que eram os campos ali. Ok, isso. Filter igual a employee ID igual a 1. Já me trouxe, ok? Então, no caso listar, ele vai me listar todos eles. Mas agora, se eu tentar fazer uma inserção de registro ou algo mais, ele não vai conseguir, tá? Então, eu poderia vir aqui e setar também por entidade. Posso vir aqui, criar um novo aqui, dar o nome da entidade e dar as permissões. Como também posso tratar questões de autenticação através do modelo, tá? Se eu vir aqui, por exemplo, e adicionar que eu quero que ele me traga uma conexão de alguma... que eu possa restringir essas autenticações de alguma forma, também posso fazer isso, tá? Então, vou ter disponível isso para mim também. Isso visualmente, tá? Eu vou salvar esse daqui e eu vou voltar no nosso projeto anterior para mostrar mais algumas coisinhas aqui interessantes. Eu vou diminuir aqui, vou deixar esses botões por aqui. Eu acho que eu não tinha salvo o que ele estava fazendo cada um. Ah, tá.
Eu sei porque que ele não apareceu, porque eu estava com o Android aqui, daí ele aparece para cada um. Vou diminuir novamente. E agora vou fazer o seguinte, vou vir aqui no meu servidor e vou adicionar não só um CRUD, agora eu quero adicionar alguma funcionalidade para ele. Então posso vir aqui usar o assistente para adicionar um serviço para ele. Ele gera uma interface e adiciona aqui, vou deixar ele adicionar um exemplo bem nosso aqui, Mobile Day, ok? Vou dar um finish aqui e vou explicar agora o que ele fez. Ele criou uma interface para nós, tá? Do tipo iMobile Day Service, com um get para somar um valor e retornar outro, ou escrever um texto para mim. E com isso, agora lembre-se sempre de atributos, tá? Ele disse aqui para mim que ele tem um contrato aqui, e aqui ele está dizendo a implementação, tá? A implementação do serviço está aqui. Então temos uma soma e um resultado. Com isso, vou salvar aqui no nosso exemplo 2, vamos salvar aqui e vamos salvar o seguinte. O service eu vou salvar aqui no comum. Vou dar um salvar. Ok, ficou legal. Com isso vou rodar já o nosso servidor, deixar ele rodando. Então já tem essa implementação. Vamos ver se a gente consegue trabalhar com essa questão do serviço, tá? Para que vocês entendam como que ele vai implementar ele, tá? Então vai fazer assim, agora a gente vai sair desse projeto, vai vir para o projeto 1 que está aqui no celular. Vou chamar aqui a Unity 1 e vou fazer o seguinte, um botão aqui. Um botão somar. Vou também implementar nele quase tudo que a gente necessita aqui. Então, eu preciso dessa URI. Eu não vou utilizar então o artista aqui. E nesse caso eu vou ter que adicionar aquela unit que eu coloquei lá no comum, tá? Aqui, ó, Mobile Service, que é o contrato dele. Vou vir aqui e vou adicionar ela também aqui, para que eu possa ter ela. E vou implementar o seguinte, L Mobile Day, acho que eu escrevi errado lá, vai ser o que? Vai ser a minha interface, tá? Por que isso? Porque agora eu vou implementar da seguinte forma, eu vou remover esse trecho aqui, eu vou fazer o seguinte, vou dizer para o lclient.service, tá? Quem que ele vai me trazer? Ele vai me trazer a minha interface, ok? Então essa minha interface vai jogar o que? Vai jogar para cá, ó, vai jogar L Mobile Day. Então tem ela aqui. E agora o que eu vou fazer? Vou chamar L Mobile Day.sum. Vou somar o que? Vou somar 4 mais 5. Ele vai me dar o resultado que eu vou escrever em algum lugar aqui. Vamos colocar aqui um label, né? Um label. Vou deixar ainda com texto para a gente saber que esse label está aqui. E vou dizer para ele o seguinte, então. Label.text vai receber quem? lmobilesum.toString. Acho que ele faz essa conversão, se eu não estiver enganado. Vamos compilar. Aí o nosso projeto, o celular está aqui ainda, disponível. Ok, compactou.
Claro que nem sempre você vai querer fazer direto um CRUD, então você vai eliminar todos os seus a questão de acesso à entidade, tá? E provavelmente tu vai implementar somente serviços, tá? Para que você possa liberar os seus endpoints. Ok, então aí a gente tem, vou clicar no botão somar. Ó. A soma deu 4. Por que ele deu 4 a soma? Vamos ver o que a nossa implementação está fazendo. A mais B é igual a tanto. Vou parar aqui, vou corrigir aqui, vamos fazer aqui. Vamos jogar isso numa variável. Resultado aí, tipo double. Vamos retornar esse valor para nós. Aqui. Então, o res vai ser aqui. Vamos fazer o seguinte, str opa, melhor float to str, que é o res. Ok. Vamos ver se agora ele compila. Exibir isso daqui para vocês. Linkando. Instalando. Opa, instalando aqui no celular. Então pense no ter todo o teu app comunicando já, você criando o servidor, já tendo como também implementar a parte do mobile utilizando as ferramentas. Vou pedir aqui a soma. Deu 4 novamente. Bom, deve estar dando deve estar com algum equívoco aqui na implementação de um e do outro. Mas o que eu queria mostrar também era essa questão de você poder implementar o serviço, retornar ele e utilizar ele sem precisar a classe concreta, então através de interfaces. Eu espero que tenha sido legal para vocês. Eu vou deixar esses exemplos disponível no GitHub. Vou subir eles que a gente fez agora. Para quem tiver dúvidas, pode entrar em contato via e-mail, tá? Quero agradecer aí o Adriano Santos pela oportunidade para a gente mostrar para vocês algumas coisas interessantes. Basta entrar lá no site da TMS, conversa com o Wagner, que vocês vão ter acesso a essa ótima ferramenta, uma ferramenta excepcional aí que vocês não vão se arrepender de utilizar mesmo. Fica um abraço para todo mundo e até uma próxima oportunidade que a gente possa estar junto.